Nessa aula continuaremos com o assunto parábola, considerando agora a translação do vértice da parábola. A gente viu que quando o vértice da parábola é o ponto 00 e a distância focal é p sobre 2, quando a gente tem então uma concavidade voltada para cima, a nossa equação é do tipo x² igual a 2py, e quando essa concavidade é para baixo, ela é do tipo x² igual a menos 2py. E verificamos que quando a gente troca o eixo da parábola tirando do eixo y, passando para o eixo x, essa equação, essa parábola, então, ela vai ter, vai ser voltada para a esquerda, a sua concavidade, ou para a direita. E sendo, portanto, do tipo y² igual a menos 2px no primeiro caso, e y² igual a 2px no segundo caso. A gente viu também que é possível representar essas equações quando a gente considera a distância focal igual a p, ou seja, o nosso foco está aqui, por exemplo, nesse primeiro caso, no ponto 0p, certo? Então, a distância que vai agora de foco à diretriz é 2p e não mais p. Então, nesse caso, a nossa equação com concavidade para cima ela é do tipo x² igual a 4py e não mais 2py. Se tem concavidade voltada para baixo, menos 4py. Concavidade para a esquerda, menos 4y² menos 4px. E concavidade para a direita, y² igual a 4px. O que a gente vai ver agora é que a gente vai observar que quando a gente faz uma translação desse vértice, que tipo de equação que essa parábola vai estar satisfazendo, né? A gente pode observar também que, dependendo do valor de P, a gente pode ter, então, uma abertura maior ou menor para essa parábola. Já vou destacar essa observação também. Mas hoje nós vamos estar interessados quando a gente faz, então, a translação dos eixos, né? A gente considerou em que o eixo era o próprio eixo y e o caso em que o eixo da parábola era o próprio eixo x. Agora vamos considerar situações em que esse eixo se encontra transladado. Para a gente entender um pouquinho melhor essa situação, vamos considerar aqui no GeoGebra que a gente tenha então a equação x² igual a 2py. Aqui está desenhado para p igual a 1, então a gente tem a equação x² igual a 2y, certo? Observem que eu vou deixar esse p aqui como sendo um parâmetro e ele pode assumir qualquer valor. Eu vou colocar aqui no intervalo entre menos 5 e 5, então observem que conforme a gente vai mexendo o valor de p, essa parábola ela vai sofrendo uma abertura, né? À medida que o p é negativo, a concavidade é para baixo, a gente vai aumentando o valor de p até atingir o valor 0, né? Aí ela fica degenerada, e quando ela começa a ficar positiva, então a gente tem a concavidade para cima, e vocês observem que essa abertura vai variando proporcionalmente a esse valor de π, tá? Agora, eu vou considerar uma nova equação, que é a equação x menos h ao quadrado igual a 2py menos k. Praticamente a mesma equação, a primeira equação a gente tinha x menos 0 ao quadrado e y menos 0 do lado de cá. Então, eu vou escrever a equação assim. Então, observem que quando o h é 0 e o k é 0, a gente está com a mesma curva que tinha anteriormente. Mas à medida que a gente vai mudando essas variáveis h e k, então observem que h é a componente em x e k é a componente do eixo y. Então, conforme a gente vai mexendo com o h, essa nossa parábola ela vai sofrendo translação. Conforme h é positivo, ela vai sendo transladada para a direita, e conforme o h é negativo, ela vai sendo transladada para a esquerda, certo? Vou deixar aqui no 0 de novo, e vou fazer a mesma análise quando a gente faz uma variação em k. Se eu aumento k positivamente, a minha parábola vai sendo transladada para cima, e se eu diminuo k, né, aumentando negativamente ali, ele vai, variando negativamente, desculpa, ele vai transladando para baixo, tá? E aí, à medida que você mexe nos dois, né, os dois valores ali de h e k, então essa parábola nossa, ela pode assumir uma posição em qualquer lugar do espaço. Observem que agora, então, o nosso vértice dessa parábola, ele é bem aquela informação ali, h e k, tá? Então, quando a gente está no 0, h igual a 0,
Vou tentar colocar H igual a zero aqui. H igual a zero e K igual a zero, a gente está no caso anterior. Opa, assim, certo? A gente está no caso anterior, em que... Aqui ficou quase zero. Aqui, agora ficou zero. Menos zero. Tá difícil meu mouse. Assim, certo? Então, ele volta para o caso anterior. Então, hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente chega nessa equação aqui, né? Então, a gente hoje vai trabalhar o caso, então, em que a nossa parábola tem o vértice não mais na origem, e sim uma posição qualquer, certo? Então, a gente vai estudar os seus elementos, como que fica a equação do foco, como fica a equação da diretriz, enfim, tá? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, vamos voltar aqui para o nosso slide. O que a gente vai querer fazer, então, é, já que a gente quer fazer uma translação do eixo, né, dessa origem, então eu vou chamar aqui o novo sistema de sistema O'H. Então, a gente tem o sistema XOY, em que a origem é o 0, 0, e eu vou fazer uma translação desse sistema coordenado para um novo ponto que eu vou chamar O'H de HK, onde esse ponto vai ser a translação do ponto original, tá? Então, basicamente, a ideia que a gente vai fazer é a seguinte: a gente tem aqui o nosso sistema original, XY, onde o ponto O 0, 0 é o vértice da nossa parábola. O que a gente quer agora é que a nossa parábola ela esteja num novo sistema de coordenadas, né? Num ponto vértice qualquer, em que a componente desse vértice é um certo H em X e aqui um certo K em Y, tá? Então, observem que se a gente fizer uma mudança apropriada de variável, a gente consegue, a partir do sistema original, representar o sistema transladado e vice-versa. Dado o sistema transladado, a gente também consegue voltar para o sistema original. Então, a gente vai considerar P um ponto qualquer no plano, no sistema original, então, com coordenadas x, y, e no sistema transladado de coordenadas x' e y', certo? Então, aqui a gente tem o nosso ponto, um ponto P qualquer aqui, ele tem componentes x no sistema original e tem componentes y no sistema original. E lá no meu sistema transladado, eu vou chamar então essa componente de x' e essa componente de y' aqui no eixo y. Então, a gente vai escrever o x' em função de x e o y' em função de y, certo? Observem que a gente tem aqui o x' mais o h é exatamente o tamanho de x. Então, o nosso x ele é x' mais h. E da mesma forma, quando a gente faz a soma aqui do k com o y', a gente tem o valor de y, né? Então, o y é esse pedaço da translação, mais o pedaço aqui, o original. Ou seja, o y', ele eu posso escrever, então, o x como sendo o h mais o x', e eu posso escrever esse y como sendo o y' mais k. Então, como eu estou interessada nas componentes do novo sistema, então eu vou isolar o x', ou seja, x' é x menos h, e o y' é y menos k. Né? Então, eu posso escrever o x' em função de x e h, e eu posso escrever o y' em função de y e k. Então, é isso que a gente vai fazer para escrever a nossa equação, tá? Então, como que vai ficar a equação da nossa parábola no novo sistema de coordenadas? Na verdade, a gente já utilizou isso ali no GeoGebra, né? Então, a gente também vai considerar os casos em que o eixo da parábola é paralelo ao eixo dos y, e também o eixo da parábola é paralelo ao eixo dos x, certo? Então, isso que a gente vai fazer aqui. Eu não observei aqui com vocês no GeoGebra, mas eu vou observar agora. Eu não troquei o sinal de P, né, na translação. Quando a gente troca o sinal de P, olha, o que que acontece, né? Então, deixa eu esconder essa original, deixar só transladada. Então, observem que aqui também a gente tem a concavidade alterada quando a gente altera o valor de P. E da mesma forma que a gente escreveu essa equação aqui, a gente pode escrever também a equação y menos k e 2px menos h, tá? A gente pode escrever essa equação aqui também.
E a gente observa que a gente vai ter agora, vou esconder essa primeira aqui, vou deixar só essa. Então, observe que agora, dependendo do valor de P, ela vai ter uma concavidade para a esquerda ou para a direita, e dependendo do H, ela vai caminhar para a esquerda ou para a direita, e o K também, ela vai subir ou vai descer. Então, observe que nesse caso aqui, o eixo dela é um eixo paralelo ao eixo do X, e nesse caso aqui, nesse outro caso, deixa eu apagar essa aqui. Nesse outro caso aqui, olha, o eixo dela é paralelo ao eixo dos y. Então, a gente pode ter um eixo paralelo ao eixo y ou um eixo paralelo ao eixo x, dependendo da situação que a gente estiver considerando. Observem ali que elas estão no mesmo vértice, tá? Então, o que está mudando ali é só as duas equações. Uma é do tipo x ao quadrado e a outra é do tipo y ao quadrado, tá? Então, voltando aqui para o nosso slide, a gente vai tratar, então, esses dois casos, em que o eixo da parábola é paralelo ao eixo dos y, e o caso em que o eixo da parábola é paralelo ao eixo do x, que a gente viu que quando a gente tinha o vértice no 0, 0, ou ela era do tipo y ao quadrado igual a 2px, ou ela era do tipo x ao quadrado igual a 2py. E aqui a gente vai observar que a situação vai ser a mesma, tá bom? Então, nesse caso aqui, e aqui a gente vai considerar que o eixo da parábola é paralelo ao eixo do y, então ela vai ter uma configuração parecida com essa que está aqui nesse gráfico, certo? Ou com concavidade para cima ou com concavidade para baixo. Vamos considerar o caso que tenha concavidade para cima, inicialmente, e esse vértice, então, a gente vai chamar de H e K, certo? Então, o vértice sempre vai ter componente H em X e K em Y. O caso anterior da aula passada, o H era 0 e o K também era 0. Agora, eles podem assumir qualquer valor, tá? Então, a gente acabou de ver que o x' e o y' no sistema transladado, ele pode ser escrito em função de h e k, como a gente acabou de ver, né? Então, se nesse caso, né, em que a nossa parábola tinha eixo paralelo ao eixo do y, ela era do tipo x ao quadrado igual a 2py, então no sistema transladado, o x' ao quadrado é igual a 2py'. Mas a gente acabou de ver que o nosso x' é x menos h e o y' é igual a y menos k, pela informação como foi construído aqui, certo? Olha, h mais x' é o próprio x, portanto, x vai ser o x', o x' vai ser o x menos o h. Então, substituindo a expressão x' igual a x menos h nesta equação e y' igual a y menos k nessa equação, a nossa parábola, então, que tem vértice em HK, com concavidade para cima, ela vai ser da forma x menos h ao quadrado igual a 2py menos k ao quadrado. Observem que é a mesma equação que tínhamos anteriormente, já que lá o h era zero. Lá a gente tinha x menos 0 ao quadrado igual a 2py menos 0, certo? Então, é a mesma equação. Então, a gente não pode esquecer que a equação é sempre do tipo x menos o x do vértice e y menos o y do vértice ali, certo? Né? Então, essa aqui é a nossa forma padrão da equação de uma parábola que tem vértice em HK e o eixo paralelo ao eixo dos y. Observem que a gente precisa definir a equação do foco e a equação da diretriz aqui para o caso da translação. Mas, se você se lembra das propriedades da parábola, lembrando da distância focal, isso aqui não vai ter dificuldades em ser trabalhado, certo? Mas para que tenhamos, então, registrado essas informações, então vamos considerar, né, que a nossa parábola, ela tenha o vértice aqui no HK, certo? Então, x igual a h e y igual a k, que tem o vértice da nossa parábola. Então, eu vou supor que a minha parábola tenha concavidade para cima, então eu vou descer a partir do vértice P sobre 2 unidades, eu vou alcançar a diretriz, e eu vou subir a partir do vértice P sobre 2 unidades, já que eu estou com uma distância focal igual a P sobre 2, e eu vou alcançar, então, o foco da minha parábola. Observem que o x está fixo em H,
E o valor de y, ele é o vértice transladado em p sobre 2 unidades. Portanto, o nosso foco terá a equação h e k mais p sobre 2. E a nossa diretriz, ela vai ter a equação, então, x igual, observem que eu desci p sobre 2 unidades, então k menos p sobre 2. Portanto, a nossa diretriz, nesse caso, ela vai ser y igual a k menos p sobre 2. Não precisam decorar essas expressões, é importante o entendimento. Dado o vértice, você tem em cima do eixo o foco. Você vai descer, né? Nesse caso que a concavidade é voltada para cima, P sobre 2 unidades para alcançar a equação da diretriz. Lembrando que a nossa diretriz sempre está fora da parábola e o nosso foco está sempre dentro da parábola, não se esqueçam disso, tá? E aí você sobe P sobre 2 unidades para alcançar o foco para dentro da parábola e desce P sobre 2 unidades para alcançar a diretriz. Para o caso em que a concavidade vai estar voltada para baixo, a situação vai ser a mesma, só vai alterar o sinal de P. Então, a equação vai ser a mesma, só que com P negativo, tá? Então, no caso em que o P negativo, a concavidade é para baixo, observem que agora o foco é que está para baixo, porque está dentro da nossa parábola. Portanto, o x continua fixo em h, e agora o foco em y, a coordenada do foco em y é k menos p sobre 2, porque você desceu a partir de k, p sobre 2 unidades. E agora a nossa diretriz se encontra acima da parábola, então eu subi a partir de k, P sobre 2 unidades. Portanto, a nossa diretriz é y igual a k mais p sobre 2, tá bom? Então, observem que agora a nossa equação, ela ficou x menos h ao quadrado igual menos 2py menos k. Então, observem que h é sempre a componente do eixo x e k é sempre a componente do eixo y, certo? Então, na equação anterior, a gente tinha x menos h ao quadrado. Aqui a gente tem x menos h ao quadrado, só que com o p negativo, certo? E o caso em que o eixo y não é mais paralelo, o eixo da parábola não é mais paralelo ao eixo y. Então, vamos considerar o caso em que o eixo da parábola agora é paralelo ao eixo x. A situação é a mesma, a gente tinha a equação... Agora, quando ela tem a concavidade assim para a direita ou para a esquerda, ela é do tipo y ao quadrado, tá? Então, agora, a nossa equação, ela será do tipo y menos h ao quadrado igual a 2px menos h. Observem que agora, como h é a componente do eixo x, então é x menos h e y menos k, porque k é a componente do vértice em cima do eixo y. E para identificar os elementos da nossa parábola, a ideia é a mesma. Se o vértice está em HK, você vai caminhar P sobre 2 unidades para a direita para atingir o seu foco, quando a concavidade é para a direita, e vai andar P sobre 2 unidades para a esquerda para alcançar a sua diretriz. Então, nesse caso, o nosso foco, ele tem componente fixa em K agora em Y, K igual a Y, certo? Esse eixo aqui é paralelo ao eixo X. Então, o foco tem componente Y igual a K. E a componente em X dele, a gente andou a partir de H mais P sobre 2 unidades para a direita. Portanto, o foco tem componentes H mais P sobre 2 e K. E da mesma forma, a diretriz a gente andou para a esquerda, P sobre 2 unidades. Portanto, a partir de H menos P sobre 2. Portanto, a nossa diretriz, ela tem o X fixo em H menos P sobre 2 unidades, tá? Então, é só uma questão de se lembrar a distância focal, o tipo de equação, se é do tipo y quadrado ou x quadrado, e extrair o vértice ali, tá? Se a gente fazer o h igual a 0 e o k igual a 0, a gente volta para o caso original que a gente tinha trabalhado na aula passada. Certo? Então, vamos ver aqui como que fica o caso em que a concavidade é para a esquerda, né?
quando a concavidade é para a esquerda, a gente se lembra que a equação é do tipo y² menos 2px. Lembrando que tem uma translação do eixo, então y menos k ao quadrado igual a menos 2p x menos h. Da mesma forma, então, a gente tem o vértice em H e K, a concavidade está para a esquerda, então o foco está dentro, então eu vou caminhar para a esquerda a partir de H, P sobre 2 unidades. Portanto, o foco tem componentes H menos P sobre 2 e K. E a nossa diretriz, eu vou caminhar para a direita, P sobre 2 unidades a partir de H. Portanto, X vai ser igual a H mais P sobre 2. Então, agora a gente já viu os 4 casos em que a gente tinha o eixo paralelo ao eixo Y, com concavidade para cima e para baixo, em que a gente tinha o eixo da parábola paralelo ao eixo X, com concavidade para a esquerda e também para a direita. Já vimos os 4 casos. E aí, para fazer um exemplo, vamos considerar então que a gente queira determinar a equação da parábola que possui vértice em menos 2, 3 e foco em menos 2 e 1. Então, vamos começar sempre fazendo um esboço do nosso desenho. Desenhe o plano XY e representem os elementos informados. Aqui, nesse caso, o vértice menos 2, 3 e o foco menos 2, 1. Então, vamos começar marcando o foco menos 2 e 1 e o vértice em menos 2, 3. Então, observem que por termos o foco e o vértice aqui já em cima dessa reta x igual a menos 2, a gente já observa que o eixo da parábola é um eixo paralelo ao eixo y, certo? Lembrando que o foco está sempre dentro da nossa parábola, então a gente já observa que a concavidade dessa nossa parábola é voltada para baixo, certo? Então, quando a gente tem uma concavidade voltada para cima ou para baixo, a nossa equação ela é do tipo x² igual a 2py. Lembrando que há uma translação, então a gente precisa também fazer a subtração do vértice, né? Então, a gente precisa fazer x menos h ao quadrado igual 2py menos k. Mas antes disso, vamos identificar a nossa diretriz, certo? A gente sabe que a distância focal é P sobre 2, portanto, a distância de vértice a foco vale 3 menos 1, ou seja, 2 unidades. Então, a gente vai subir 2 unidades também, portanto, aqui no 5, a gente já vai ter essa diretriz, certo? Se P sobre 2 é igual a 3 menos 1, então, o P sobre 2 é igual a 2. Então, eu vou subir aqui a partir do 3, 2 unidades, eu vou alcançar o 5. Então, a minha diretriz é y igual a 5. Bem tranquilo, viu? Não precisa decorar nada, só se lembrar que você precisa subir P sobre 2 unidades para alcançar essa diretriz, você já tem y igual a 5, tá? Então, agora, como P sobre 2 é igual a 2, então, multiplicando aqui, o P nosso é igual a 4. Então, substituindo x menos h, o h é menos 2 e o k é igual a 3, que são as componentes do vértice. Então, substituindo a expressão x menos h ao quadrado igual, como a minha concavidade é para baixo, eu não posso esquecer de colocar o menos p aqui. Então, menos 2 vezes 4, y menos 3. 3 é o k, que é a componente do vértice. E trabalhando essa equação, a gente tem, então, que a nossa parábola, ela tem equação x ao quadrado igual a 4x mais 8y menos 20 igual a 0. Depois vocês podem praticar um pouquinho no GeoGebra, caso vocês tenham dificuldade para enxergar esses elementos, tá bom? Então, vocês conseguem fazer o gráfico lá, certo? Então, beleza, né? Aqui a minha animação não ficou muito legal, né? Então, aqui eu tinha a equação x menos h ao quadrado igual a menos 2py menos k, onde o h é a componente do vértice em x e o k é a componente em y ali do vértice. Portanto, a nossa equação ficou dessa forma. Agora eu vou alterar um pouquinho a situação, eu vou dar o vértice e a diretriz. Então, sabendo que o vértice está em 3 e menos 1 e a diretriz é y igual a 1,
eu quero a equação dessa parábola. Então, sempre comecem fazendo um esboço do gráfico, certo? Então, a gente tem ali em x igual a 3 e y igual a menos 1 o vértice, e a nossa diretriz está aqui em y igual a 1. Então, observem que a gente tem aqui a distância do vértice até a diretriz, o nosso valor P sobre 2, certo? Portanto, o nosso P sobre 2 vai ser essa distância de 1 menos 1, que vai dar 2 aqui, certo? E para determinar o foco, lembrando que o nosso foco está sempre dentro da nossa parábola, então eu vou descer 2 unidades aqui, ou seja, P sobre 2, eu já calculei de cabeça aqui o nosso P sobre 2, certo? Então aqui eu vou determinar o meu foco, portanto eu vou descer 2 unidades, vai dar em menos 3, como a gente já vai observar, certo? Então aqui eu subo P sobre 2 unidades para determinar a diretriz e desço P sobre 2 unidades a partir do vértice para determinar esse foco, né? Portanto, o nosso P sobre 2 é igual a 2, né? Que seria essa distância 1 menos 1, o tamanho desse segmento de reta aqui. Portanto, o nosso P é igual a 4, certo? Então, nesse caso, a nossa equação vai ser x menos h ao quadrado menos 2py menos k, já que a nossa concavidade é voltada para baixo. Não se esqueçam, então, de colocar o sinal de menos quando essa parábola tiver concavidade voltada para baixo, certo? A gente já calculou o valor de P, então agora é só substituir. A gente já tem o H e o K, que é o componente do vértice, então, substituindo na nossa equação, aqui a gente vai ter, portanto, que se P sobre 2 é igual a 2, então P é igual a 4. Portanto, substituindo na nossa equação, x ao quadrado menos 6x mais 9 é igual a menos 8y menos 8, que após ajeitar aqui tudo para o lado direito, resultou na equação x quadrado menos 6x mais 8y mais 17 igual a 0, tá bom? Agora eu quero determinar a equação da parábola que tem foco no 1, 2 e diretriz em x igual a 5. Então, observem que a minha diretriz, ela está fixa em x igual a 5, o foco aqui em 1, 2, certo? O foco aqui em 1, 2, e a diretriz aqui em x igual a 5, certo? Se a diretriz está aqui, o foco aqui, a nossa parábola, ela só pode estar com concavidade voltada para a esquerda. Como determinar o vértice? Lembrando que o vértice é sempre o ponto médio entre o foco e a diretriz. Então, se o tamanho da distância focal aqui é de 5 menos 1, que é igual a 4, então observem que a gente sabe então que a nossa parábola vai ter a concavidade voltada para a esquerda, porque ela precisa conter o foco dentro dela. E para determinar esse ponto médio aqui, P sobre 2, a gente vai calcular então o tamanho desse segmento aqui, que vai de A até F. O tamanho do segmento de A até F, então, é ponto final menos inicial, é 4. Portanto, o P sobre 2 vai ser igual a 2, que é a metade do segmento 4. Então, fazendo a substituição, a gente já sabe que a nossa equação, por ter concavidade voltada para a esquerda, ela é do tipo y quadrado igual a 2px. Com a translação, y menos k ao quadrado igual a menos 2px menos h, certo? Substituindo ali as informações que a gente acabou de determinar, como o ponto médio aqui, né, o segmento é tamanho 2, então a gente vai somar a partir de x igual a 1, 2 unidades, portanto, o nosso x vai ser igual a 3. Observem que o y, ele tem a mesma componente do foco, então o y é igual a 2, certo? Então, o K é igual a 2 e o nosso H é igual a 3. Então, substituindo aqui, a gente tem que a nossa equação, ela é y ao quadrado menos 4y mais 8x menos 20 igual a 0, certo? Então, aqui o x, ele vai ser 1 mais 2, que é o tamanho do P sobre 2, que é igual a 3. Então, o nosso vértice tem componente 3 e 2. Então, a equação é dessa forma e substituindo a gente conclui, então, que é assim, certo?
Aqui eu só coloquei um desenho com todas as informações completas, mas acho que o entendimento ficou bom ali a partir da outra explicação. Eu só vou deixar registrado aqui caso vocês queiram olhar depois, tá bom? Agora eu tenho mais um exemplo. Determinar a equação da parábola que contém o foco em 5 e menos 1 e vértice em 2 e menos 1. Então, agora, a informação que a gente tem é um foco e um vértice. Então, a gente começa marcando essas informações. Então, em x igual a 5 e y igual a menos 1, a gente tem o foco. E aí, a gente tem o vértice em x igual a 2 e y igual a menos 1. Com essas informações aqui, a gente já consegue verificar que o eixo é paralelo ao eixo x. Então, a nossa parábola ela vai ter concavidade para a esquerda ou para a direita. Mas como a gente tem o foco aqui do lado direito, o foco está sempre dentro da nossa parábola, então ela tem concavidade voltada para a direita. E, portanto, a nossa equação é do tipo y menos k ao quadrado igual a 2px menos h. Então, a gente tem aqui que determinar a nossa distância focal. A nossa distância focal é P sobre 2, do vértice até o foco. Então, portanto, 5 menos 2 igual a 3. E depois, a gente voltando P sobre 2 unidades, a gente tem a nossa equação da diretriz também, certo? Então, P sobre 2 aqui nesse caso vai ser 5, que é o ponto final, menos 2, que é o ponto inicial, portanto, 3, certo? Então, eu vou voltar a partir do vértice 3 unidades, então aqui em x igual a menos 1, a gente tem a nossa diretriz, certo? Então, agora, P sobre 2 igual a 3, portanto, P é igual a 6, substituindo, então, o H igual a 2 e o K igual a menos 1 aqui do vértice, na equação, a gente tem, então, que a equação procurada da parábola para essa situação é dada por y ao quadrado igual a 2y menos 12x mais 25 igual a 0, tá? Então, sempre você não pode se esquecer de somar ou subtrair o P sobre 2, que é a distância do vértice até o foco, para determinar os elementos que faltam na sua equação, tá bom? A gente trabalhou até agora a equação na forma padrão, mas às vezes essa equação ela nem sempre vem nessa forma padrão, às vezes ela vem na forma explícita, tá? Então, quando a gente desenvolve esse quadrado aqui, essa mesma equação, né? Por exemplo, eu vou considerar o h igual a 2 e o k igual a menos 1 e o p igual a 1/8, por exemplo. Então, fazendo a substituição aqui, a equação na forma padrão é x² menos 2 ao quadrado igual a 1/4 y mais 1. Mas a gente também pode escrever essa equação em função de y. Y igual a 4x² menos 16x mais 15. Essa equação aqui é a equação que vocês estavam acostumados lá atrás, quando você vai representar a função y igual a f de x, certo? Então, quando você representa a equação dessa forma aqui, é o que a gente chama de forma explícita da parábola, né? E aí, o termo que está multiplicando o x², se ele é positivo, a concavidade é para cima, e se ele é negativo, a concavidade é para baixo. Quando a gente faz o y igual a 0, a gente acha os interceptos do eixo x, ou seja, as raízes dessa equação que vocês já estavam acostumados a resolver, aplicando, por exemplo, a equação do segundo grau, aplicando então, tá bom? Mas, às vezes, você, a partir dessa equação na forma explícita, você quer fazer o seu gráfico e identificar os seus elementos, tá? Então, eu vou fazer um exemplo considerando essa situação, tá? Então, a parábola, ela pode estar representada dessa forma, e você pode chegar na forma explícita, ou a partir da forma explícita, você pode chegar na forma padrão, tá? Então, vale uma relação objetora aí. Dada a explícita, você volta para a forma geral, e dada a geral você volta para a explícita também. O mesmo caso é válido quando ela é do tipo y². Então, nesse caso, você faz a sua função g de x em função de y, certo? Então, nesse caso, né, dada a explícita, você tem a padrão, e dada a padrão, você também tem a explícita, quando ela também é do tipo y².
Então, vamos considerar o primeiro caso, em que ela é do tipo y². Então, dada a equação na forma explícita, y igual a 4x² menos 16x mais 15, eu quero, então, voltar para a forma padrão ou diretamente encontrar quais são os elementos. Eu quero a diretriz, quero o vértice e quero o foco dessa parábola que está na forma explícita, tá? Então, tem duas formas de fazer. A primeira é você transformar essa equação aqui na forma padrão. Então, observem que se eu colocar esse 4 aqui em evidência, eu posso escrever x² menos 4x, e lá do outro lado eu só copiei, né? Quando a gente tem o termo quadrático, a gente tem o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, observem que aqui eu tenho o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mas eu não tenho o quadrado do segundo, que no caso seria um 4 aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar dos dois lados esse elemento que falta. Então, eu vou somar esse 4 aqui, só que como ele está multiplicado por 4, então, na verdade, eu estou somando 4 vezes 4. Então, eu vou somar 4 vezes 4 lá do outro lado também, para não desequilibrar a minha igualdade. Então, observe que agora eu posso escrever essa expressão aqui, x menos 2 ao quadrado. Olha, se você desenvolver aqui o quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos 4x, mais o quadrado do segundo, que é 4. Então, se eu passar agora esse 4 dividindo para lá, observem que a minha equação que saiu da forma explícita, ela voltou e pôde ser representada na forma padrão. Então, quando eu representei essa equação na forma padrão, eu já tenho o vértice, que é o h igual a 2 e o k igual a menos 1. Lembre que é x menos h, y menos k. E eu já tenho aqui que o meu 2p é igual a 1/4, tá? Então, 2p igual a 1/4, você consegue isolar o valor de p, e aí você tem o foco e a sua diretriz, tá? Então, nesse caso aqui, 2p igual a 1/4, p, portanto, é 1/8. Então, a gente tem que a nossa concavidade é para cima, o vértice, então, é 2 e menos 1, e a gente tem a diretriz também, p sobre 2 igual a 1 sobre 16. Então, a gente tem a diretriz passando aqui embaixo, nessa, vai ficar 2 menos 1 sobre 16, alguma coisa aqui embaixo, tá? Menos 1, desculpa, menos 1, vou descer p sobre 2 unidades, vou descer 1 sobre 16 unidades, alguma coisa aqui embaixo. Acho que eu desci muito, era o mais próximo, mas não tem problema, certo? Bom, mas vocês se lembram também daquele truquezinho do h do vértice, fazendo h menos b sobre 2a, você consegue fazer diretamente sem transformar a sua equação na forma padrão. Então, observem que aqui a gente transformou a nossa equação na forma padrão para poder identificar quem era o h e o k e o p. Se você fizer o h igual a menos b sobre 2a, onde o a é o termo quadrático, b é o termo linear, c é o termo constante, tá? Então, aqui fazendo h igual a menos b sobre 2a, então vai ficar menos o b é 16, 2 vezes a, o a é 4, portanto, o nosso h é igual a 2. Substituindo o h igual a 2 na equação de y, você tem o valor de k, tá? Portanto, k igual a menos 1, você também identificou o vértice, certo? Então, vocês podem escolher ou transforma a equação explícita na forma padrão, completando quadrados, ou você pode se lembrar que o h do vértice é menos b sobre 2a, acha o h, volta na equação, substitui, acha qual é o y do vértice ali, ou seja, o valor de k, tá bom? Só para a gente finalizar, uma propriedade interessante da parábola é que quando você tem a luz de uma fonte localizada bem no foco, né? Então, você vai refletir aqui uma luz a partir do foco. Essa luz, então, refletida na parábola, ela é refletida em retas, em feixes paralelos ao seu eixo, tá? Então, se você coloca um ponto de luz no foco, ele é projetado em feixes paralelos ao eixo, né? Então, isso daqui dá um direcionamento para a luz. E essa propriedade, ela é muito utilizada em faróis, por exemplo, né? Os faróis de carros, por exemplo, a lâmpada é bem colocada no foco da parábola, né? Então, aquela superfície lá, aquela curva, né, da lanterna do seu carro, ela é em forma de parábola, e a lâmpada, ela se encontra bem no foco, que é para potencializar a reflexão
dessa lâmpada e você tiver um maior aproveitamento dessa iluminação em feixes paralelos, certo? Agora, se você fizer ao contrário disso, ou seja, quando os raios de luz incidem na parábola paralelamente, né? Então, agora, ao invés de a luz estar sendo emitida a partir do foco, ela estiver sendo emitida em feixes paralelos, ela vai se potencializar no foco, né? Então, no foco, ela é transmitida em feixes paralelos, e se ela é transmitida em feixes paralelos, ela se potencializa no foco. Uma aplicação bastante utilizada para esse segundo conceito aqui dessa segunda figura é a potencialização de sinal de transmissão. Por exemplo, as antenas parabólicas. Por que elas possuem aquele formato? Então, ela é uma parábola que tem o receptor bem no ponto do seu foco e aqueles sinais que são transmitidos via satélites. Então, eles são transmitidos na sua parábola paralelamente, quase paralelamente, né? Mas a distância do satélite é tão grande que a gente pode pensar, então, que essa transmissão, ela é paralela. Então, ela é potencializada no seu receptor, que é codificado e transmitido para a sua televisão, tá bom? Então, é uma aplicação interessante aí. Existem várias aplicações também de parábolas em construções de ponte, né? Porque tem essa questão também aqui de equilíbrio das forças, né? Se você faz cordas paralelas aqui e amarradas no foco, então você tem um equilíbrio dessas forças ali, tá? Eu peço que vocês estudem essas aplicações para que vocês vejam quais são as aplicações de parábolas aí em construções de arquitetura, de janelas, de pontes, enfim, de fachadas. Existem muitas essas aplicações para que vocês entendam do porquê e deem uma pesquisada, tá bom? Então, eu finalizo aqui, pessoal. Vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem. E também vou deixar lá, vocês já conseguem fazer os exercícios que estão na lista que possuem a translação do vértice. Muito obrigada por terem chegado até aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.